Vamos ler, diz assim, a partir do versículo 42, eu vou pensar só 2 versículos aqui, mas vou ler tudo para a gente entrar no contexto. Diz assim a palavra do Senhor, falando dos discípulos, que tinham acabado de se converter. O Espírito Santo desceu sobre a igreja, Pedro pregou, difícil falar, né? Pedro pregou, 3.000 pessoas se converteram, e aí acontece aqui o versículo 42. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Amém? Vamos orar? Pai, no nome do Senhor Jesus, a Tua palavra foi lida e nós te pedimos que nessa hora o Senhor venha falar conosco, Deus, ministrando essa palavra e aplicando-a na realidade de vida de cada um de nós, para que essa palavra venha produzir frutos, venha mudar realidades, venha transformar circunstâncias pela manifestação do Teu poder através da pregação da Tua palavra. Desde já que toda barreira, que toda resistência caiam por terra e a Tua palavra seja pregada com total liberdade essa noite. Assim nós oramos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Eu não sei se você já percebeu, mas na vida tem coisas que só funcionam se a gente perseverar. Tem coisas que só funcionam se tiver uma continuidade na realização de aquela atividade. Por exemplo, exercício físico. Adianta eu sair hoje aqui, correr 30 quilômetros e depois passar o resto da vida sem fazer um exercício físico? Não adianta, embora eu possa me esforçar ao máximo um dia só, mas o exercício físico, para que ele possa realizar ou atingir o seu ápice, ele precisa ser praticado, segundo os especialistas, aí pelo menos 3 vezes por semana. E num período de tempo grande. Não adianta eu fazer isso essa semana e não fazer mais. Dieta, queridos. Cadê os irmãos da dieta que iam começar a dieta segunda-feira? Tu viu? Eu falei, iam começar. Tu viu que já estou até sem fé que os irmãos vão começar a dieta nessa segunda, né? Dieta, meu irmão, é uma coisa que só funciona se tiver perseverança. Adianta a gente fazer dieta só segunda-feira? Não adianta, querido. Uma outra coisa que a gente pode usar aqui, tratamentos médicos. Tem tratamentos, por exemplo, antibiótico, não adianta você tomar você tem que tomar aquela sequência de dias lá que o médico indica. Aprendizado, queridos. A profissão que você tem, a função que você executa, você aprendeu isso logo da primeira vez que você fez? Você precisou praticar aquilo ali até que você passasse a dominar aquilo que você faz, ou se não domina, pelo menos você faz muito bem aquilo que você faz, para que você pudesse ser um bom profissional. E na vida de fé, que eles também não é diferente. Existem certas situações, existem certas atividades que não adianta a gente praticar um dia só. Nós precisamos de perseverança. E falar em perseverança, eu queria já delimitar isso aqui. Perseverança está ligado a nós perseverarmos na fé. Está ligado a nós perseverarmos naquilo que é a fé, naquilo que Deus nos chamou a fazer. Porque se a gente persevera em fazer aquilo que é errado, essa perseverança não produz bênção. Essa perseverança não produz coisas boas. Essa perseverança não vai trazer um resultado benéfico para nós. Então aqui eu já queria falar sobre perseverança, mas não confunda perseverança com teimosia. Não confunda
perseverança com rebeldia constante. Não confunda perseverança com você não estar disposto à mudança que Deus espera de você, espera de mim, espera de nós. Tem muitas pessoas hoje que estão perseverando no erro, queridos. Tem muitas pessoas hoje que estão perseverando na desobediência. E ainda dizem, não, eu sou perseverante. Essa perseverança, meu irmão, não está produzindo bem nenhum em você. Me perdoe ser até verdadeiro, mas essa perseverança vai produzir o mal. Não é nem que não vai produzir só o bem. Porque a gente poderia dizer, não produz o bem, mas também não faz mal, posso continuar. Aquele comprimido placebo, né? Ele não faz bem, mas também não faz mal. Nesse caso específico, se eu persevero no mal, se eu persevero na incredulidade, se eu persevero em fazer aquilo que é contrário à fé, não só eu não vou colher o bem, mas como isso vai trazer coisas não muito agradáveis para a minha vida. Então, quando nós falamos de perseverança, nós precisamos aprender a perseverar na verdadeira fé, aprender a perseverar naquilo que Deus nos chamou, aprender a perseverar na nossa fé em Cristo. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Amém. E essa perseverança, ela é exigida de nós em todos os momentos. Eu queria que você guardasse isso no seu coração. Nós precisamos aprender a perseverar quando tudo vai bem. Mas se você for ler lá Mateus 24, eu não vou ler agora, mas depois você lê em casa, no versículo ali, o Senhor Jesus vai listando diversas situações difíceis. Ele fala que nos últimos dias haveria terremotos, haveria guerras e rumores de guerras, haveria irmãos falando mal de irmãos, irmãos sendo entregues aos tribunais, haveria terremotos, haveria pestes, haveria epidemias, pandemias, ambiente meio conturbado, haveria falsos mestres, falsos profetas, ambiente difícil de manifestar a fé. E ele diz que é nesse ambiente, no finalzinho do texto, lá no versículo 13, ele diz, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Aleluia. Então perceba que às vezes a perseverança nos é exigida mesmo diante de adversidades, mesmo diante de situações contrárias a nós, contrárias à fé, que combatem a nossa fé. É fácil, meu irmão, a gente manter a fé diante de terremotos? Quantos aí questionaram Deus por causa da pandemia? Quantos aí questionam Deus quando às vezes as aflições batem a nossa porta, chegam à nossa vida, chegam à nossa casa, e Deus estava o próprio Senhor Jesus estava falando que nós precisamos aprender a perseverar até o fim, mesmo diante de todas essas coisas. Então nessa noite que nós estamos aqui, nos vale uma pergunta, será que eu estou perseverando? Perseverando, mas é perseverar na fé, meu irmão. Não adianta só a gente perseverar na frequência do culto, isso é muito bom. Mas a questão é perseverar na fé. Amém. Perseverar naquilo que Deus tem para nós. Perseverar e não desistir, apesar das oposições, apesar das resistências, apesar do ambiente não ser um ambiente mais favorável, mas eu vou continuar perseverando, porque a perseverança vai trazer salvação. Amém. Amém, meu irmão? Amém. A perseverança, queridos, a salvação é para aqueles que são perseverantes. Não é para os perfeitos. Não é para os melhores, mas é para aqueles que perseveram, que continuam a sua jornada de fé com o Senhor, apesar de tudo que vem a acontecer na sua vida e no seu arredor e derredor. Para todos, na corrida da fé, queridos, preste atenção nisso. Na corrida da fé, quem ganha não é quem chega primeiro. Todos ganham. É só você chegar até o final. Não importa se você vai ser o primeiro, não importa se você vai ser o último, não importa, e até o próprio Senhor Jesus disse, né, que Ele é o primeiro e o último, então ninguém aqui vai ser primeiro, e nem ninguém aqui vai ser o último.
Todos nós nessa caminhada vamos que perseverarmos até o fim, vamos chegar e vamos receber a coroa da vida. É muito semelhante, querido, ao que acontece hoje em dia. Aqui no Rio de Janeiro nós temos isso. A maratona do Rio de Janeiro, ela faz isso. Todos aqueles que se inscrevem e correm, claro, e conseguem chegar ao final, eles ganham uma medalha, eles ganham algo, um prêmio ali de que participou, de que se envolveu. Só os que chegam até o final. Existe um campeonato também muito famoso, o campeonato do Ironman, que é o triatlo bem extenuante, que o cara tem que correr uma maratona de 42 quilômetros, tem que nadar 10 quilômetros e tem que andar de bicicleta, se não me engano, são 180, 200 quilômetros. Tudo isso, todos aqueles que chegam ao final, independente de ganhar ou não, eles recebem um prêmio de participação e de conclusão daquela competição. E assim é conosco. Não importa, meu irmão, aquela brasileira, Fernanda Keller, quantas vezes ela conta que ela, na caminhada lá, sentia câimbra, se tinha dores, se tinha isso, se tinha aquilo, mas não importa, ela chegava até o final. E eu quero trazer isso para você também. Talvez a sua caminhada esteja extenuante. Talvez a sua corrida de fé aí, você esteja sentindo cansaço, câimbras, dores, sede. Talvez no meio dessa sua caminhada você possa estar pensando até em desistir, mas a palavra de Deus para nós nessa noite é: persevera, meu irmão, persevera até o fim, continua a sua caminhada. Nessa noite eu estou sendo aquele irmãozinho que vai do lado, vai dando um copo d'água para aquele que está correndo. Você está correndo, eu estou do teu lado aqui nessa noite, dando um copo d'água, jogando água em você, trazendo uma banana para ajudar aí com as câimbras. Mas nessa noite Deus está dizendo: persevera, não desista, não para no meio da sua caminhada, porque há um prêmio para quem chegar até o fim, e é um prêmio valoroso, importante. Então nessa noite não desista, meu irmão. Persevera. Você pode dizer para o seu irmão aí: persevera, meu irmão. A perseverança que dela é importante, porque Deus mente. Não. Os irmãos demoraram um pouco. Eu não sei se os irmãos não entenderam ou ficaram na dúvida. Deus não mente, querido. A Bíblia diz que para Deus é impossível mentir. Então tudo aquilo que Deus falou, Ele pode cumprir? Sim. E por que muitas vezes Deus fala algumas coisas, mas não acontece? Dentre tantas respostas que nós poderíamos usar, eu queria usar uma dentro do nosso contexto aqui. As pessoas desistem. Desistem porque não creem mais, desistem porque não querem se esforçar. Aí podemos entrar em diversas coisas que levam a pessoa à desistência. Mas elas desistem. E por deixarem de perseverar, aquilo que Deus tinha para elas também não se cumpre, ou não se cumpre na sua totalidade. O diabo, querido, ele sabe disso. Ele sabe que se a gente perseverar, se a gente continuar crendo, não tem como Deus não realizar aquilo que Ele prometeu na sua vida. Amém. E por isso Ele tem militado tanto contra mim, contra você, para nos levar a desistir, para que aquilo que Deus falou não se cumpra. Então, a única forma que o diabo tem de paralisar a obra de Deus na nossa vida é nos levando a desistir. Ele conhece a palavra de Deus. E ele crê na palavra de Deus, ele sabe que Deus cumpre o que promete. E por isso ele tenta sempre nos levar ao desânimo, à tristeza, ao abatimento. Ele ataca a nossa fé. Para quê, queridos? Para que tudo aquilo que Deus cumpriu, tudo aquilo que Deus falou, não se cumpra. Não porque Deus não tenha poder de cumprir. Não porque Deus não tenha poder de realizar aquilo que falou. Não porque Deus mentiu, mas porque nós desistimos de continuar perseverando na fé. Então eu venho aqui dizer para você, meu irmão, tudo aquilo que o diabo está falando para você que não vai acontecer, tudo aquilo que ele está dizendo para você que Deus mentiu, que Deus te enganou, que não vai cumprir, que está demorando, que não vai se realizar,
tudo isso é mentira dele, porque ele sabe no poder da palavra, ele sabe que Deus realiza tudo aquilo que ele cumpre, ele está só tentando te fazer desanimar. Mas eu vim aqui com uma palavra de Deus para você dizendo: persevera, porque fiel é aquele que fez a promessa para cumprir. Ele é Deus poderoso, todo poderoso, para realizar tudo aquilo que ele quer fazer. Para ele não há nada nem mesmo difícil, quanto mais impossível. Então nessa noite, meu irmão, persevera, não desista, não dê ouvidos ao diabo, mas ouça a palavra de Deus para você. Continua, Deus está dizendo: prossegue, meu filho, continua crendo, continua me buscando, porque é assim que você vai alcançar tudo aquilo que eu já prometi para você e já tenho poder para realizar. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? E no texto que lemos, deixa eu adiantar aqui, ele trata de algumas questões que precisam de perseverança. A primeira que ele trata de perseverança, ele fala de doutrina dos apóstolos. Precisamos, queridos, perseverar naquilo que Jesus nos ensinou. Precisamos perseverar naquilo que Jesus deixou para nós, como ensinamento, como diretriz. No reino de Deus, não pode ser eu acho. No reino de Deus, o que direciona a nossa vida tem que ser Jesus disse. Amém. Eu acho, posso achar muita coisa. E se começar aqui de eu acho, cada um vai achar alguma coisa e cada um vai ser o seu caminho. Agora, quando eu digo Jesus disse, aí, meu irmão, todos nós vamos seguir uma mesma visão. Porque Jesus não disse duas coisas, ele disse uma coisa só. Então eu preciso aprender a perseverar na doutrina, no ensinamento dos apóstolos. Amém. E tem alguns hoje que tem arrepio quando falam na palavra doutrina na igreja. Mas, meu irmão, a doutrina, tudo aquilo que nós cremos, está ligado à doutrina. Talvez você possa não ouvir de forma sistematizada, mas você sabe que isso é uma doutrina. Você, mesmo que não entenda como doutrina, mas você sabe que isso é uma verdade espiritual. Por exemplo, salvação só existe através de Jesus Cristo. Quem crê nisso? Amém. Ah, eu não quero ouvir doutrina. Mas isso é uma doutrina cristã. Uma doutrina teológica. Só existe salvação em Cristo. Por mais que você não tenha aprendido num curso teológico isso, mas você sabe que só há salvação em Cristo. Essa é uma doutrina. Você entende isso? Amém. Todo homem é pecador. E precisa de um Salvador, que é Cristo. Doutrina, meu irmão. Amém. E hoje nós temos vivido um tempo em que as pessoas lá de fora querem dizer para nós como nós temos que viver. Não, meu irmão. Não é o mundo que vai interpretar a Bíblia para nós e dizer como nós temos que viver. Eu tenho que perseverar naquilo que Jesus disse e naquilo que Ele ensinou para nós. Não é o mundo que vai dizer isso. E nós temos lutado com isso constantemente, querido. Porque constantemente estão tentando destruir os pilares da nossa fé, daquilo que nós cremos na palavra, e querem que nós vivamos segundo os psicólogos dizem, os terapeutas, os sei lá quem, aqueles que se acham doutores do saber. E, meu irmão, a vida da igreja só vai ser poderosa, só vai ser viva, só vai ser gloriosa quando a igreja viver aquilo que Jesus ensinou. É por isso que eles estão tentando entrar com essas coisas dentro da igreja para tirar o poder dela. Para que a gente fique dividido aí em... Ah, não, eu vou seguir a filosofia do fulano de tal, eu vou seguir a filosofia do Beltrano. Não, meu irmão. A gente não está aqui para seguir filosofia ou linhas doutrinárias ou linhas de entendimento de psicólogos, de terapeutas. Não, eu estou aqui para seguir aquilo que Jesus falou. Se eu saio da doutrina, meu irmão, eu perco aquilo que Deus tem. É fácil perseverar na doutrina? Sim ou não? Não é fácil, meu irmão. Não é fácil você chegar na internet hoje e ver a nossa página da igreja, tu vai ver lá um vídeo. Os vídeos lá tem vídeo com 20 visualizações. Aí tu vê um vídeo de um herege desse aí que prega uma porção de coisa errada, aí o cara tem 1 milhão de visualizações.
É fácil permanecer na doutrina? Às vezes, eu acho que eu vou pregar algumas coisas erradas aí para ver se o pessoal assiste. Mas aí eu vou me vender para ter visualização, curtida, ou quem sabe até ganhar um dinheiro aí do YouTube, vocês monetizar, que eles chamam, né? Não é fácil viver a doutrina, queridos. Não é fácil você perseverar em seguir a Cristo num mundo que é totalmente contrário a Ele. Por isso nos exige perseverança. Amém. É fácil, meu irmão, outro dia, eu vim aqui do lado, nessa loteria aqui, antes que os irmãos me amarrem, eu fui só pagar a conta ali, não fui fazer jogo nem nada, mas eu paguei a conta, e na hora de me dar o troco, eu paguei com uma nota de 50, e na hora de me dar o troco, ela botou o troco em cima da nota de 50, então quando ela pegou o troco e a nota de 50 que eu dei, e me devolveu. É fácil, meu irmão, num mundo como esse, eu peguei os 50, devolvi para ela, e ela ficou me olhando assim, você me deu a mais. Ela, os 50 foi junto? Eu falei, foi. Deus te abençoe, e fui embora. É fácil no mundo de hoje a gente receber 50 reais assim mole, e você não, vou fingir aqui que Deus me abençoou, Deus abriu a porta. Doutrina, queridos. É difícil você manter a sua doutrina bíblica nos tempos que nós vivemos hoje. Se eu contar isso ali fora, muitos vão dizer que eu fui um bobão, eu fui um cara que não aproveitei a oportunidade. Quantos de nós, às vezes, perdemos negócios, perdemos oportunidades por causa da nossa fé em Cristo, queridos? Por não querer abrir mão do seu compromisso, por não querer abrir mão da sua santidade. Então, é fácil viver em santidade, cumprindo a doutrina nos tempos de hoje? Não é, queridos. É fácil viver num tempo de seguir a doutrina bíblica numa sociedade que diz que é tudo permitido? Não é fácil, querido. Não é fácil a gente ver aí as novelas incentivando adultério, incentivando o sexo fora do casamento, incentivando tantas coisas. Incentivando, ensinando até a fazer coisas erradas, roubo, essas coisas todas, da novela ensina. Mas a Bíblia diz que eu preciso perseverar na doutrina. Eu preciso perseverar na comunhão e no partir do pão. Comunhão, que ele fala de perseverança na unidade. Perseverança em estarmos juntos em Cristo. Perseverança em estarmos juntos dos nossos irmãos, não abrirmos mão da nossa comunhão, não nos isolarmos, não vivemos sozinhos, como é uma pregação muito constante aí fora, de que você não precisa mais de igreja, não precisa de um pastor, não precisa de nada. Eu preciso perseverar na comunhão. E como eu tenho dito isso aqui, vou dizer mais uma vez, eu preciso perseverar na comunhão nos dias em que cada vez mais tem sido difícil viver junto. Cada vez mais as pessoas têm sido mais complicadas. Quem concorda comigo? Amém. Não tem sido mais difícil? Agora eu quero fazer uma outra pergunta. Se as pessoas são mais complicadas, será que eu também sou complicado? Amém. Só ouvi 2 ou 3 amém, aí os amém diminuem, né? Quando são os outros que são complicados, não é verdade. Esses caras não prestam. Tem tudo que ir para o mármore do inferno. Agora, quando eu sou complicado, quem entra o partir do pão. O partir do pão fala da comunhão da ceia. E a ceia é um dos momentos que a gente deve se examinar constantemente, mas na ceia é um dos momentos que nos é exigido esse autoexame. Que é um momento que eu não olho para o outro, mas eu olho para dentro de mim e vejo as minhas fraquezas, vejo meus pecados, vejo as minhas falhas e conserto. Amém. Como eu falei no domingo passado aí, nos domingos passados, nem lembro mais qual foi, falei sobre a ceia. Não é para se autoexaminar e parar e não participar da ceia, não. É para se autoexaminar, largar o pecado, deixar Deus transformar nossas vidas e participar da mesa. Então veja como isso exige de nós um constante confronto com as nossas próprias fragilidades, debilidades, pecados e fraquezas.
É fácil, meu irmão, você se confrontar constantemente? Você já se decepcionou consigo mesmo? Sim. Quem já olhou no espelho e falou, que besteira que tu fez? Mas eu sou crente, mas eu sou obreiro, eu sou pastor, eu sou isso, eu sou aquilo. Mas você não é perfeito, meu irmão. E você precisa perseverar nesse autoexame constantemente e não desistir. Amém. O apóstolo Paulo ele fez isso. Eu não alcancei a perfeição ainda, mas também não desisti. Continuo prosseguindo para o alvo. E é isso que Deus está falando conosco. Nós precisamos continuar investindo uns nos outros e investindo em nós mesmos. A obra de Deus ainda não está completa na minha vida nem na sua, mas Deus está trabalhando em nós. Deus está trabalhando na sua vida. Deus está te aperfeiçoando a imagem e semelhança de Cristo. Então, meu irmão, persevera. Eu sei que às vezes a gente se desanima conosco mesmo, a gente se decepciona conosco mesmo, mas a palavra de Deus para nós é: persevera. Você ainda não é perfeito, mas o Espírito Santo está trabalhando na sua vida. Então não desista, continua, porque o Senhor está te transformando. Amém, meu irmão? Uma outra coisa que o texto, deixa eu caminhar, uma outra coisa que o texto nos encoraja a perseverar nas orações. Teve um pregador que dizia que aquilo que a gente ora, se não vale a pena perseverar, não vale a pena orar. Amém. Se existe uma causa que não vale a pena você perseverar em oração nela, eu não vou ser tão radical, mas eu acho que já vale uma reflexão. Não vou dizer para você não orar, mas se não vale a pena perseverar, eu acho que já vale uma reflexão em nós. Vou orar por isso, se não vale perseverar? Vou orar por isso, se eu não estou disposto a esperar que isso aconteça? E aqui nesse texto ele fala da perseverança de oração. Eu queria que você prestasse muita atenção, porque aqui está elencado essas palavras em ordem de importância. Eu não tenho como perseverar em oração e ter respostas se eu não estiver na doutrina. O próprio apóstolo João disse: se nós orarmos e pedirmos ao Senhor aquilo que é da vontade dele, como é que eu sei qual é a vontade dele? Pela palavra, pelo ensinamento, pela doutrina. Então, se eu não estou orando segundo a vontade dele, eu não vou ter resposta. E orar, eu também preciso estar em comunhão, queridos. Oração é uma coisa que ela é potencializada quando nós estamos juntos. É diferente você orar na sua casa e você vir aqui e orar com a igreja. Não é a mesma coisa. Então, se a gente não consegue fazer isso, perseverar juntos em oração, perseverar juntos num propósito, perseverar juntos na doutrina, na direção, segundo a palavra de Deus, a gente tem menos resposta, a gente perde força, querido. Então, nessa noite que nós estamos aqui, talvez tenha situações que a gente tem orado e ainda não aconteceram. E a palavra de Deus para mim e para você é: persevera na oração. Persevera na oração individual. Persevera na oração coletiva. Persevera você que tem parceiros de oração. Persevera na oração com seus parceiros de oração. Persevera na oração com a igreja. Não desista. É fácil permanecer juntos? Não. Mas é juntos que nós temos a vitória. Como diz o Salmo 133, é ali o lugar onde há união, onde há unidade, que o Senhor derrama a sua bênção, que o Senhor dá a vida. É nesse ambiente. Então, se nós quisermos viver milagres através das nossas orações, eu vou aprender a suportar mais o meu irmão, a minha irmã, para que eu tenha vitória também. Amém, meu irmão? Amém. E a última coisa que ele fala de perseverança, essa está no versículo 46. Porque diz: diariamente perseveravam unânimes no templo. Preste atenção aqui, querido. Naquele tempo era um pouco diferente de nós hoje. A igreja naquele tempo não tinha templos assim como tem hoje.
Eles iam então ao templo de Jerusalém, que era um local público, e ali, naquele pátio, eles faziam as orações. E eu queria trazer isso para nós, querido. Embora hoje nós não tenhamos o templo de Israel, templo de Jerusalém, até porque se tivesse, a gente ia ter que ir lá em Israel para poder adorar lá. Mas eu queria trazer isso para nós, para que a gente observasse um pouco o valor da casa de Deus. O valor de nós estarmos aqui unidos. A importância dessas portas estarem abertas. Lógico, eu não estou dizendo que a gente deva adorar o lugar, o ambiente físico. Eu não estou dizendo que a igreja é a alvenaria, é a parede, é a coluna. Não, eu sei que a igreja somos nós. Mas a importância de termos um lugar exclusivo para adoração. A importância de nós estarmos unidos nesse local. Não tem problema nenhum você ir a outros lugares, você se reunir com outras pessoas. Mas, meu irmão, se eu fizer um culto na minha casa, a minha casa é a minha casa. A casa de Deus é a casa de Deus. Amém. Se eu fizer um culto na minha casa, tem pessoas que não vão entrar na minha casa. Eu não vou deixar entrar. Mas na casa de Deus, entra todos aqueles que Deus trouxer. Amém. Não sou eu que vou delimitar quem vai entrar ou quem não vai entrar. A minha casa é a minha casa. A casa de Deus é a casa de Deus. E eu queria trazer isso para nós também. Dê importância aqui nesse momento. Não pense que esse momento é um momento comum, um momento qualquer. Não. Esse é o momento em que Jesus está presente aqui. Amém. Eu estou vendo Jesus? Não. Mas eu sei que Ele está presente. Amém. É o momento da manifestação sobrenatural da glória de Deus. Eu não estou vendo igual lá no deserto, que eu tinha lá a nuvem, que tinha lá a coluna de fogo, que tinha aquela nuvem em redor, que simbolizava a Shekinah, a glória de Deus. Eu não estou vendo, mas eu sei que a glória de Deus está aqui. O próprio João, no capítulo 17, ele diz que Jesus orando disse que eles estejam unidos assim como eu sou unido com o Senhor, Pai. Eu lhes transmiti a minha glória. Se Jesus transmitiu a glória dele, ela está manifesta nesse culto, nessa noite, porque Ele está presente neste lugar. Eu posso não estar vendo com meus olhos naturais, mas eu sei que a presença dele está aqui, o Espírito Santo está manifesto aqui, e a glória de Deus está sendo manifesta neste lugar. E é nesse lugar de perseverança, nesse lugar de comunhão, é nesse lugar da presença de Deus que o texto vai nos dizer que ali havia sinais, ali havia prodígios, ali havia manifestação de poder de Deus abençoando vidas. Ali era o lugar onde Deus ia acrescentando e manifestando seu poder, acrescentando dia a dia aqueles que haveriam de ser salvos. Então, meu irmão, minha irmã, valorize a casa de Deus, valorize a comunhão dos santos, valorize a sua igreja, porque esse é o lugar que Deus separou para mim, para você, para sermos abençoados, para recebermos uma palavra, para vivermos em união e comunhão e para desfrutarmos de tudo aquilo que Jesus conquistou por nós na cruz do Calvário. Então, meu irmão, aplauda ao Senhor e valorize a casa de Deus. Amém?